leitura de hoje, que é assim, é impactante demais, é muito gostosa. Está dentro do nosso tema da semana, sobre realmente essa crença que limita, essa crença limitante. Eu quero convidar vocês para ler junto comigo em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. É uma leitura um pouquinho demorada, mas é gostoso que a gente leia juntas, para que a gente possa entender e compreender. Vamos lá. O primeiro versículo diz assim: E disse Davi. Davi era o rei daquele momento. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Eu não sei se todas aqui conhecem a história do rei Davi, e que ele se tornou amiguíssimo de Jonatas. Jonatas, ele era o filho do rei Saul. Era não, né, gente? Sempre foi, né? Depois da morte, a gente fala era porque todos morreram, né? Mas o que acontece? Jonatas, filho do rei Saul, que o rei Saul perdeu seu reinado para Davi. Então, o que acontece? Durante o reinado de Saul, Davi e Jonatas pegaram uma grande amizade, eles eram tão amigos, a ponto de um amar o outro como irmão. Os dois se amavam muito. Só que a gente sabe que Davi tinha uma promessa para ser rei. Então, gente, como é que Davi não era descendente de Saul, mas tinha a promessa de reinar? E a gente sabe que para assumir um reinado existia uma hierarquia e tinha que ser obedecida. Só se torna rei o filho do rei. Então, pela lógica, quem ia assumir o trono de Saul era quem? Jonatas. Jonatas iria assumir o trono de Saul, que era seu pai. Só, gente, que a gente vai ver aqui no decorrer da história que não foi isso que aconteceu. Jonatas não assumiu o reinado de seu pai. Quem assumiu foi Davi. E por que isso aconteceu? Vamos ler a história. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sou o servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambas as pernas. Grave isso aí, gente. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou de casa, da casa de Maquir, filho de Amiel e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com seu rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te continuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para que tu, olhando para um cão morto, tal como eu? Então disse Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul
e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Tratar-lhe-ás, pois, a tua terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que os filhos de teu senhor tenham pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Só até aqui. É muitas palavras difíceis, né, gente? Mas eu vou aqui interpretar aqui para que a gente possa entender de uma forma mais fácil e mais prática. Conclusão da história, moral da história. Davi se tornou rei. E depois de muito tempo, depois de muitas conquistas, Davi para um pouco e pergunta aos servos: gente, tem alguém ainda da descendência de Saul? Tem alguém? Porque eu quero encontrar essa pessoa e entregar para ela os bens de Saul. A gente vê aí quão grande é o coração de Davi. Porque Davi já era rei, ele não tinha obrigação nenhuma com os servos de Saul. Mas Davi, ele era um homem íntegro, um homem honesto, um homem sincero. Então ele sabia que por direito os descendentes de Saul eles tinham direito ao que herdou do seu pai, do seu avô. Então ele sabia que ele tinha uma dívida com a descendência de Saul. E por quê? Porque da onde foi que nasceu esse comprometimento, essa dívida? Nasceu da grande amizade de Jonatas e Davi. Davi, ele tinha dito para Jonatas que estaria com ele, que não ia deixar sua descendência na mão. Ele prometeu isso para Jonatas. Então, ele chegou no momento que ele disse assim, agora é o momento de eu cumprir. Agora eu vou restituir a família do meu amigo. E ele foi à procura e chamou lá o seu servo e o servo falou, ainda existe sim. Existe sim alguém da família de Saul. Mas ele é um aleijado. Para vocês que não sabem, antigamente, para servir no templo, tinha que ser uma pessoa perfeita. Para ser rei, tinha que ser uma pessoa perfeita. Não podia ser uma pessoa com sequelas, uma pessoa que tivesse algum problema, algum defeito, né? Uma pessoa defeituosa não poderia. Tinha que ser uma pessoa perfeita. Então, o que acontece? Primeira palavra que a gente ouve falar sobre Mefibosete. Um aleijado de duas pernas. E para vocês que não sabem, Mefibosete não nasceu aleijado. Ele nasceu bom. Ele era uma criança sadia, uma criança boa. Mas durante uma fuga, a serva de Mefibosete derrubou ele no chão. E quando ele caiu, ele ficou deficiente das duas pernas. E ele foi morar juntamente com essa serva lá, né, nessa casa, nessa cidade, né, Lodebar. Uma cidade pobre, uma cidade assim, onde tinha muita fome. E ele foi vivendo e foi morando ali como se fosse uma pessoa sem bens, uma pessoa sem importância, uma pessoa sem valores. E ele foi esquecido naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que ele sabia que ele era filho do rei. Ele sabia que existia ali uma herança a ser questionada. Ele sabia que ele tinha um sangue real correndo pelas veias dele. Mas vocês acham que ele se importou? Vocês acham que ele foi lá reivindicar os seus direitos? Porque ele poderia fazer isso. Olha, Davi, eu sou neto de Saul, eu sou filho de Jonatas. Eu quero reivindicar o que é meu por direito. Mas vocês sabem por que ele não fez isso?
A resposta, a gente vê ele mesmo falando. Quando ele está na presença do rei Davi, ele olha para Davi e fala bem assim: por que que você está me chamando para sentar à mesa com você? Eu sou um cão morto, falando da nossa linguagem. Eu sou imprestável, eu não sou ninguém, eu sou um miserável. Por que que você quer que eu me sente à mesa com você? Olha só as palavras de Mefibosete com ele mesmo. Ele se considerou com um cão morto. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Agora eu quero trazer vocês a essa reflexão. Vocês sabem por que Mefibosete se colocou nas condições de um cão morto, de um ninguém? Porque desde a sua infância ele ouviu que ele era um aleijado. E como um aleijado é uma pessoa deficiente, é uma pessoa imprestável, é uma pessoa que depende dos outros. Isso era o que ele ouvia. Como o rei falou, ó, tem, rei, tem, mas é um aleijado de duas pernas. Você não vai querer saber dele, não. E quantas vezes ele, quando criança, ouviu pessoas falando: você não vai conseguir fazer isso porque você é aleijado de duas pernas. Você não vai reivindicar o reinado porque você é um aleijado de duas pernas. Você não tem direito de ser rei. Você não tem direito de ter herança nenhuma porque você é um aleijado de duas pernas. Quantas pessoas lançaram essa palavra, que foram palavras que limitaram Mefibosete? Foram palavras que fizeram com que Mefibosete parasse, se estagnasse e ficasse anos e anos se rastejando. Ele sendo rei, ele tendo uma herança, ele tendo sangue de rei, ele tendo uma herança a ser reivindicada, mas se sentindo um cachorro morto. Nós vemos aí uma crença que limitava ele. As pessoas olhavam para ele e diziam: você é um aleijado de fato. Realmente, ele não conseguia andar. Mas aquilo não era um impedimento para que ele tomasse parte daquilo que era dele por direito. Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de termos aquilo que é nosso por direito, porque alguém nos breca no meio do caminho, mostrando para a gente defeitos que eles acham que é, colocando para a gente dificuldades, colocando para a gente limites, colocando para a gente barreiras. Quantas pessoas olham para mim, para você e falam assim: você não vai conseguir. Para aí, para! Você veio de uma família humilde. Hoje, eu conversei com várias pessoas, conversei com 6 mulheres e ouvi histórias extraordinárias. Estou toda arrepiada aqui. E o que acontece? Quantas pessoas apareceram para essas mulheres e quiseram mostrar o que estava ao redor dela? Olha, você não tem casa. Olha, tua família é humilde. Olha, você não tem condições de pagar um estudo. Quantas pessoas quiseram colocar o limite delas em você? Quantas? Quantas de nós estamos vivendo em limites que foram colocados por outras pessoas em nós? E muitas vezes nós nos olhamos no espelho e falamos que nós não somos capazes. Falamos que nós não merecemos. Falamos que nós não vamos conseguir. Mas não é porque isso está aqui dentro do coração, não. É porque os outros falaram para você. Pessoas têm dito para você desde a infância. E você tem tomado aquilo como algo que é real.
Você tem acreditado, você tem colocado isso, você tem posto isso na sua vida como algo verdadeiro. E dói dizer que muitas vezes uma dessas pessoas está dentro da nossa casa. Quantas vezes sua mãe falou que você não ia conseguir? Quantas vezes você ouviu de pessoas queridas que você não era capaz? E hoje te falta a crença de capacidade, te falta a crença de merecimento, porque olharam alguma circunstância da tua vida e te brecaram. A gente vê que aquela ama de Mefibosete, que ele tinha como alguém muito especial, que cuidou dele desde pequeno. Ela mesmo, né, por um acidente, derrubou ele, ele ficou aleijado. Quantas vezes ele deve ter ouvido dela? Não faz isso, você não vai conseguir. Não faz isso, você é um aleijado de duas pernas. A ponto de ferir tanto esse homem. Esse homem foi tão ferido durante toda a vida, que quando ele chegou na presença do rei, quando o rei entregou nas mãos dele toda a riqueza que era dele por direito, ele disse: eu não quero, porque eu sou um cachorro morto. Eu trouxe essa palavra hoje, porque muitas de nós estamos na mesma condição. Vocês sabem que nós somos filhas do rei. Nós temos um rei como nosso pai. E ele tem nos prometido a herança. Herança de uma vida boa, herança de uma vida próspera, herança de termos um matrimônio feliz, herança de termos uma vida de sucesso. E por algum momento na nossa vida nós caímos. Aonde foi que você caiu? Lembra-te de onde caíste. Volta lá onde você caiu. Foi do colo de quem? Foi alguém que te derrubou? Foi você que tropeçou? Às vezes, quando a gente cai, a gente se machuca, aí vai aparecer vários dedos apontando: ó, você não vai conseguir porque você está machucado. Você não vai conseguir porque você caiu. Você não vai conseguir porque você não faz nada direito. Você não vai conseguir. Ó, não vai dar certo. E você tem trazido essas falas, você tem trazido essas falas na sua mente, e você tem lutado muitas vezes, mas muitas vezes você não consegue. Mas eu quero hoje te trazer a essa oração, para que você receba o que é teu por direito, porque chegou a hora de você sair de Lodebar. Lodebar era um lugar de pobreza, era um lugar ruim, era um lugar onde só tinha pessoas pobres. Chegou a hora de você sair de Lodebar. Ah, Kelly, tá bom aqui, tá bom nada. Não é isso que o rei quer para você. Não é isso que o Senhor sonhou para você. Quando Davi mandou chamar o herdeiro, é porque ele lembrou, ele sabia que ele tinha feito um pacto de aliança com Jonatas. E ele jurou: olha, Jonatas, eu não vou deixar a tua descendência, eu não vou abandonar a tua descendência. E eu quero dizer para você que foi feito um pacto por mim e por você. Quando Jesus, ele morreu naquela cruz que derramou o seu sangue, foi confirmado ali. Olha, a Flávia é minha. Olha, a Alessandra é minha. A Regina é minha. A Cida Pacheco é minha. A Elisângela é minha. A Lidiane é minha. Olha, ali na cruz do Calvário, Jesus, ele confirmou, ele firmou o
pacto de amor de Deus com a humanidade. E quando ele firmou aquele pacto, Jesus disse: nada, nem ninguém tira ela das minhas mãos. E hoje, Deus te chama para receber o que é teu por direito. O que está faltando para você? Eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos e fazer uma reflexão. O que está faltando para você aí na tua herança? O que é que está faltando que ainda não te entregaram na tua herança? Porque hoje vai ser entregue a você o que é teu por direito. Lodebar não serve mais para você. O que serve para você é estar sentado na mesa do rei, juntamente com os príncipes, juntamente com os doutores, juntamente com aquele que o Senhor tem preparado para você. E eu não me importo aqui com quem é evangélico, com quem não é, não. Porque o Senhor está falando com você. Independente de qual igreja, de qual religião você seja, eu não me importo. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem preparado uma mesa diante de príncipes para você. E essa mesa, você vai receber o que é teu por herança. Lodebar não é mais o teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, como eu estou feliz, porque o Senhor está falando com alguém aqui neste lugar. Uma coisa eu tenho para falar para vocês, e isso eu falo sempre. Né? Eu tenho isso comigo. Nós temos muitas mulheres lá no grupo, e toda segunda-feira chega alguém diferente aqui. E eu não tenho dúvidas que hoje nós vamos fazer a oração por todas as mulheres lá do grupo. Mas essas em especiais que estão aqui, a semana não é diferente para vocês. A semana vai ser diferente, a semana não vai ser a mesma para vocês. E eu faço prova aqui com vocês, essa semana não vai ser uma semana diferente na vida de vocês. Porque quando a gente se disponibiliza a estar uma hora dessa, são 00:30, e vocês se prontificaram em fazer uma corrente de oração. Vocês sabem o que é isso? 00:30 é a hora que o mundo espiritual é aberto. Em qualquer lugar vocês vão ouvir essa história, e é uma história real. 00:30 é a hora que o mundo espiritual é aberto. Mas você está aqui para receber a sua bênção. 00:30 é a hora que o sono vem, o cansaço é demais, a vontade que tem é a gente se jogar na cama e dormir, mas você está aqui nessa segunda-feira. E eu quero falar para vocês que no nome de Jesus, não é no nome da Kelly não, que a Kelly não tem nome para nada, não tem nome nem para comprar um picolé ali. Não, gente, é brincando, no picolé eu chupo. Não é possível que ninguém me dê um picolé, né, se eu pedir. Não é no nome da Kelly, não. Mas no nome de Jesus, a sua semana vai ser uma semana diferente. A sua semana vai ser uma semana de paz. Tome posse disso. Tome posse, porque na Bíblia está escrito que tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível para você. Não limite os seus sonhos. Não se limite diante da vida que você está vivendo. Não se limite diante das circunstâncias, mas tudo é possível ao que crê. O que é que você deseja? O que está faltando na tua herança? O que está faltando da parte de Deus? Que você fala assim, Senhor, está faltando isso, Senhor. Por favor, você é meu pai, você é meu rei. Vocês já ouviram, né? Que Deus, como nosso pai, muitas vezes ele espera que a gente só peça. Ele ama ouvir a nossa voz. Lá em Gênesis, na Bíblia, no livro de Gênesis, lá no início, a gente lê que Deus descia para o jardim para conversar com Adão. Gente, você sabe o que é isso? Deus descer da sua glória. A mesma Bíblia está escrito que ao redor do trono de Deus tem anjos que ficam ao redor do trono dele, falando santo, 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 é o Senhor dos Exércitos.
Imagina como é lindo o céu. Imagina como é lindo estar lá junto com o Senhor na glória dele. Mas imagina isso. Ele deixar essa adoração e vir conversar com o homem. Vir conversar com Adão. E todos os dias. Não era de vez em quando, não. Não era quando ele precisava. Não era quando ele queria, mas era todos os dias. Deus descia para conversar com Adão. Kelly, por que essa palavra? É porque todos os dias Deus ele se inclina para conversar com você, mulher. Todos os dias Deus procura ouvir a tua voz. Todos os dias Deus olha para você. E onde estás? Onde estás tu? Você tem ido conversar com Deus todos os dias? Ou só quando você está realmente triste, desesperada, passando por algum problema? Mas eu quero hoje te advertir a todos os dias e conversar com o Senhor. Todos os dias, falar para Ele como foi o teu dia. Falar com Deus tudo quanto você está vivendo, seja bom ou não, as experiências, porque Ele deseja ouvir a tua voz. Vamos orar junto comigo? Nessa oração, eu quero pedir para vocês fazer isso, tá? Começa aí a pensar no que é seu por herança e ainda não chegou nas tuas mãos. Você é filha do rei. E por algum motivo, você caiu. Eu não sei se foi alguém que te derrubou. Eu não sei se foi alguém que falou alguma coisa com você. Eu não sei qual é a ferida que você tem no seu coração. Eu não sei. Eu não sei qual é a ferida que você traz na sua alma. Eu não sei qual é a palavra que falaram para você, que sempre vem no teu ouvido. E quando você ouve essa palavra, você volta para o mesmo lugar. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que foi feito um pacto por amor a você lá na cruz do Calvário. E nesse pacto, Jesus, ele te amou tanto, 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 que derramou o sangue dele por amor a você. E quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele disse: agora eu vou pegar o que é direito da minha filha, que é a vida eterna. Eu vou pegar o que é direito da minha filha e eu vou entregar a ela. Chama ela onde ela está. O céu agora ele está te chamando onde você está. Oh, Deus, onde você está agora? Porque o Senhor, ele está te chamando. Está te chamando para você sentar à mesa junto com ele. Imagina agora uma mesa na tua frente. Imagina agora o Senhor na tua frente. Imagina ele olhando para você e dizendo para você: olha, filha, eu vou te dar o que é teu por direito. Se é teu por direito um casamento, eu vou te dar o casamento dos teus sonhos. Se é teu por direito uma empresa estabilizada, uma empresa sustentável para você, eu vou te dar isso por direito. Se é teu desejo, se é o que você quer, eu vou te dar isso por direito, porque quando Jesus, ele deu a vida dele na cruz do Calvário, ali foi determinado que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, vida em abundância. E quando a gente fala vida em abundância, quando a gente fala vida em abundância, é uma vida próspera em todas as áreas da vida.
vida. E se você está vivendo alguma área da sua vida que não está em abundância, eu te convido agora a clamar ao Senhor, apresenta a Ele agora essa área da sua vida, porque em nome do Senhor Jesus, Ele está agora restituindo essa área da tua vida. Restitui, Senhor. Senhor amado, eu te convido neste momento, Senhor, entra nesse lar, Senhor, entra nessa casa, Senhor, restitui, Pai amado, Senhor, sana, Senhor, essa ferida, Pai amado, aconteceu, Senhor, essa queda, aconteceu essa ferida, Senhor, quantas palavras que tem limitado essa mulher, quantas palavras, Senhor, tem feito essa mulher paralisar, tem feito essa mulher ficar estagnada, mas nesse momento, no nome de Jesus, eu declaro que toda raiz de amargura, toda palavra maldita, toda palavra de impedimento, toda palavra de tropeço, toda palavra que fizeram com que essas mulheres ficassem estagnadas e paradas até o dia de hoje, elas agora estão sendo lançadas no fogo, aonde de lá mesmo não vai sair nunca mais. Senhor amado, sara, Senhor, esse coração, sara essa mente, que essa mulher venha entender o grande amor que o Senhor tem por ela, Senhor, que essa ferida seja curada com o teu amor, com a tua paz, com a tua bondade, que essa mulher consiga enxergar o melhor que o Senhor tem para ela nessa terra, que ela consiga agora enxergar, Senhor, o que o Senhor tem prometido para ela, que ela consiga enxergar aquilo que tiraram dela, que ela consiga enxergar a herança que tiraram das mãos dela, mas que o Senhor está devolvendo agora neste momento, que com os olhos espirituais ela enxergue, ela veja, e que ela possa correr atrás de tudo aquilo, Senhor, que não é o que ela quer, mas é que o Senhor plantou no coração dela. Rega, Senhor, essa semente. Eu repreendo agora toda enfermidade, eu repreendo agora toda raiz de amargura, eu repreendo agora todo mal, Senhor. Pai amado, aquelas mulheres que estão no leito de hospital, vai lá, Senhor, até aquele lugar, restaura a saúde dessas mulheres, Senhor. Senhor amado, o grupo, Senhor, uma mulher por outra, nós temos mais de 180 mulheres, Senhor. Eu não consigo citar o nome de cada uma, e nem preciso, porque o Senhor é aquele que conhece cada uma, o Senhor conhece o DNA, o Senhor conhece o RG, o Senhor conhece a vida de cada uma dessas mulheres. Eu te peço em nome de Jesus, vai no lar de cada uma dessas mulheres, Senhor. Abençoa a vida dessas mulheres, abençoa os seus negócios, abençoa os seus filhos, Senhor, abençoa os seus maridos, Pai. Essas mulheres só querem ser amadas. Essas mulheres só querem ser amadas, Senhor, que elas possam ser amadas pelos seus maridos, que elas possam ser amadas pelos seus filhos, Senhor, e que elas sintam o grande amor que o Senhor tem por cada uma delas, em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser mais unidas, que possamos, Senhor, crescer naquilo que estamos fazendo, Senhor, que cada projeto do Instituto, que tudo quanto o Senhor tem colocado no nosso coração, que venha crescer, que possamos ser uma rede de mulheres, não, Senhor, como muitas eu vejo por aí, mas que possamos ser uma rede de mulheres, onde verdadeiramente a gente possa ajudar umas às outras, que possamos estar conectadas em Ti, Senhor, e assim como a videira tem os ramos, Senhor, nós queremos que o Senhor seja a nossa videira, nós somos os ramos, que nós vamos dar outros ramos, Senhor, e vamos continuar unidas, Senhor, em santidade, em amor, em resiliência, em empatia, uma pelas outras. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E em nome de Jesus, eu declaro para essas mulheres que estão aqui nessa sala uma semana diferente. Eu declaro para essas mulheres que estão aqui nessa sala, Senhor, uma semana, Pai amado, extraordinária. Ainda que se levante algo sobre a vida delas, ainda que elas passem por algum problema, ainda que elas ouçam alguma palavra, mas nesse momento, que elas sejam agora revestidas. Eu declaro agora um revestimento do Espírito Santo, um revestimento do alto, e que essa semana elas possam testificar do teu amor na vida delas e que toda crença limitante caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Eu quero só, antes de terminar, sempre eu termino com a oração, mas eu quero perguntar: tem alguém que tem algo para falar dentro desse tema, dentro do assunto? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Se tiver, podem falar, porque é bom. Às vezes vocês têm a experiência de vocês, quem conhece essa história, quem tem algo para falar sobre crença limitante. Tem alguém? Vocês querem dormir? Então vamos dormir, né? Beijo, meninas. Ninguém levantou a mão? Então vamos embora, né? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até a próxima segunda-feira. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amo vocês.